We begin our report with the recognition that we are in extraordinary times. Treasury Secretary Janet Yellen has initiated extraordinary measures in order to keep the United States from defaulting on its obligations, now that the country has officially hit the $31.4 trillion debt ceiling. Let me be clear. This would be a catastrophic outcome, and this catastrophe would occur on two dimensions. The first relates to the financial system and macroeconomy. If Congress does not take action to raise the debt limit, Treasury's cash balance will reach an insufficient level to pay the nation's bills, and America would default for the first time in history. The U.S. government, for the first time in history, would default. What would be the effects of that? Yeah, that would be economically catastrophic. Our country would likely face a financial crisis, causing interest rates to rise quickly and restricting access to credit. Our fragile recovery would be thrown into reverse. We would likely experience a recession. Millions of jobs would be lost, and the pain would endure well past the resolution of the crisis. In 2023, Congress will look like this: a Republican-held House and a Democratic-held Senate with a Democrat in the White House. But first, a brief history lesson from what happened another time Congress looked like this. The debt limit was raised many times through recent history without much debate, until 2011, when Republicans decided to use it as a bargaining chip to negotiate for more spending cuts. We've come close. We came the closest in 2011. Right. Congress averted a default by a mere matter of hours. The second catastrophe would be borne by all the Americans who directly receive any sort of payment from the federal government. Every Social Security beneficiary, every family receiving a child tax credit, every military family waiting for a paycheck, or small business owners receiving a federal loan. They're all at risk. The showdown over what to do with the debt ceiling isn't especially new, but this battle could be different, with President Biden refusing to make future budget cuts. And the very notion that we would default, I won't let that happen. No último dia 19 de janeiro, o governo dos Estados Unidos atingiu o teto de sua dívida, o que nada mais é do que o limite estabelecido por lei para a tomada de novos empréstimos através da venda de títulos do Tesouro. Na teoria, isso significa que o governo americano está impossibilitado de aumentar sua dívida pública, que recentemente ultrapassou a marca dos incríveis 31 trilhões de dólares. Recentemente, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, afirmou em carta ao Congresso que o Departamento do Tesouro está tomando o que ela chamou de medidas extraordinárias para garantir que o governo não extrapole o limite da dívida e consiga arcar com suas despesas até pelo menos o dia 5 de junho deste ano, quando então, segundo suas estimativas, o governo não terá mais dinheiro para pagar suas contas e será obrigado a declarar uma moratória sobre a dívida pública e suspenderia o pagamento de todas as suas despesas. Ainda segundo Janet Yellen, o não cumprimento das obrigações do governo causaria danos irreparáveis à economia dos Estados Unidos, aos meios de subsistência de todos os americanos e à estabilidade financeira global. Esse é o cenário que os analistas veem como uma catástrofe econômica. Mas o que isso significa? Quais seriam as consequências para os Estados Unidos e para o resto do mundo? E qual a probabilidade de isso acontecer de fato? A resposta para essas e outras perguntas você verá até o final deste vídeo. Mas antes de mais nada, peço a você que deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. O teto da dívida é a quantia total de dinheiro que o governo dos Estados Unidos está autorizado a tomar emprestado por meio da emissão de títulos públicos para cumprir com suas obrigações legais, incluindo benefícios de seguridade social e assistência médica, salários de militares, juros sobre a dívida nacional, restituições de impostos, entre outras despesas. O Congresso americano impôs o primeiro teto da dívida em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, através do Second Liberty Bond Act, o qual, a título de comparação, limitava a dívida pública americana em irrisórios 11,5 bilhões de dólares.
A intenção do Congresso na época era o de tirar o controle do governo sobre as finanças do país, de modo a responsabilizar o governo federal sob o ponto de vista fiscal, colocando um limite sobre o endividamento público. Com o tempo, o teto da dívida foi aumentando sempre que os Estados Unidos se aproximaram do limite estabelecido. De acordo com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o teto da dívida foi aumentado, estendido ou revisado 89 vezes diferentes, todas elas após 1960. Isso ocorreu 49 vezes sob presidentes republicanos e 40 vezes sob presidentes democratas. A última vez que o limite do teto foi suspenso ou aumentado foi em dezembro de 2021, quando o presidente Joe Biden assinou a lei que aumentou o teto da dívida para 31,4 trilhões de dólares, limite esse que, como dito anteriormente, foi alcançado no último dia 19 de janeiro. E para que ele seja aumentado ou suspenso novamente, é necessária a aprovação de uma nova lei no Congresso, e é exatamente aí onde mora o problema. Na última vez em que o teto da dívida foi elevado, o partido do atual presidente dos Estados Unidos comandava as duas casas do Congresso. Entretanto, desde as eleições de meio de mandato, ocorridas no final de 2022, o Partido Republicano, que é oposição ao atual governo, conquistou a maioria da Casa dos Representantes. Desde então, frente ao descontrole de gastos recorde por parte da atual administração, os republicanos vêm exigindo cortes de gastos, gerando novas tensões no Congresso, o que pode gerar tensões ainda maiores no mercado. Ao longo das últimas 6 décadas, apesar dos embates, democratas e republicanos sempre entraram em comum acordo para estabelecer a suspensão ou o aumento do teto da dívida. Entretanto, da última vez em que a Câmara dos Representantes teve a mesma configuração política que temos hoje, com uma maioria composta por deputados republicanos e um presidente democrata, a história quase foi diferente. 12 anos atrás, em 2011, chegamos muito perto da concretização do cenário de um calote da dívida americana, devido ao impasse entre os dois partidos no Congresso, o que levou a um acordo sobre o aumento do teto apenas no último dia restante, faltando apenas poucas horas para o fim do prazo estabelecido para o governo, quando o então presidente Barack Obama foi obrigado a concordar com cortes de gastos exigidos pelos republicanos no valor de mais de 900 bilhões de dólares. A tensão gerada fez com que as agências de classificação de risco rebaixassem a nota de crédito dos Estados Unidos pela primeira vez na história, o que, segundo analistas do governo, fez com que o custo dos empréstimos do Tesouro dos Estados Unidos naquele ano aumentassem em pelo menos 1,3 bilhão de dólares, pois os investidores exigiam taxas mais altas devido à falta de confiança. De 2011 para cá, já houve pelo menos mais 8 discussões entre republicanos e democratas para estabelecer aumentos ou suspensões do teto da dívida, e em nenhuma dessas o risco de calote foi tão alto quanto a que acabei de descrever. Todavia, devido ao recente aumento da polarização política, o aumento de gastos desenfreados durante a atual administração e a semelhança da configuração do Congresso americano com a configuração daquela época, existe uma forte expectativa de que os parlamentares atrasarão qualquer definição sobre o teto da dívida desta vez, levando os Estados Unidos a um calote intencional pela primeira vez em sua história. Um calote assim, por mais que seja temporário, uma vez estabelecido, traria consequências desastrosas para a economia americana e mundial. Ao não se alcançar um acordo e permitir que o limite da dívida seja atingido, o governo americano ficaria impossibilitado de cumprir com suas obrigações. Funcionários públicos, aposentados e pensionistas ficariam sem seus salários e rendimentos. Fornecedores que prestam serviços ao governo ficariam sem seus pagamentos. Serviços básicos, como escolas e hospitais, correriam um sério risco de ficarem indisponíveis, entre outros fatores, o que por si só traria um enorme potencial de instabilidade social e política no cenário interno americano. Ao atingir o limite e deixar de pagar os juros aos detentores de títulos, os Estados Unidos estariam em default, ou seja, estariam dando um calote pela primeira vez na história, o que reduziria bastante a sua classificação de crédito, destruindo a confiança do mercado sobre o governo americano e, consequentemente, aumentando exorbitantemente o custo de sua dívida, já que o governo seria obrigado a aumentar ainda mais as taxas de juros para poder atrair investidores, encarecendo os custos dos empréstimos de maneira generalizada, o que abalaria os mercados financeiros globais, já que a dívida dos Estados Unidos é considerada como a base do sistema financeiro internacional e tradicionalmente é visto como sendo o principal porto seguro do mercado.
Ao anunciar um calote, veríamos uma corrida desenfreada de venda de títulos do Tesouro americano, impulsionando ainda mais os rendimentos desses títulos para cima, derrubando todos os mercados acionários globais e gerando uma onda de desconfiança sobre as dívidas de todas as maiores economias do mundo, já que os títulos americanos são utilizados como o principal ativo de reserva das nações do globo. O dólar, por sua vez, sofreria uma forte desvalorização, com o mercado como um todo entrando em uma corrida desenfreada para despejar a divisa americana o quanto antes, fazendo a inflação voltar a disparar não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Como destacado anteriormente, já houve vários embates sobre o teto da dívida no Congresso americano ao longo das últimas décadas. Entretanto, o que tem pesado sobre o assunto é que o tema tem sido discutido com cada vez mais frequência, já que a dívida pública do país tem crescido de maneira assustadora desde 2008, além da recente polarização do cenário político dos Estados Unidos. Ainda assim, em termos de probabilidade de concretização de um calote da dívida americana, podemos dizer que as chances são consideravelmente baixas, já que historicamente republicanos e democratas sempre entraram em acordo nos últimos instantes dentro do limite estabelecido. Ambos os partidos sempre usaram o voraz apetite por aumentos no orçamento do governo como formas de barganhar alguma vantagem. Resumidamente, o teto da dívida, que 100 anos atrás nasceu como uma ferramenta de controle sobre o ímpeto gastador do governo, hoje tornou-se apenas um teatro político para se alcançar barganhas indevidas. Não por acaso, existe a proposta de que o teto seja extinto definitivamente. A verdade é que em um mundo de burocratas honestos, os Estados Unidos deveriam declarar a moratória desde já, pois é óbvio para qualquer um que essa dívida de 31 trilhões de dólares jamais será paga se não for através da mais pura e simples inflação. O que estamos presenciando hoje é, na verdade, o maior esquema Ponzi da história, e que deverá durar até o ponto em que o mercado perceba que não mais vale a pena ficar sentado em cima de uma pilha de títulos da dívida americana que jamais serão pagos. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber maiores informações sobre o mercado financeiro e a economia internacional, acesse o canal Econofácil no Telegram.